Bom dia, irmãos. Graça e paz. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Ok. Planejando o futuro. Quando você escuta esse tema e pensando no casamento, planejando o futuro, o que é que vem na sua mente? Planejando o futuro. Não vem nada? Ninguém planeja o futuro? Ah, então tá todo mundo bem, né? Viagem. Então, planejando o futuro, o pensamento é, viagem, né? Vou programar alguma viagem em família, né? Ok, né? O que fazer planejamento que seja real, né? E planejar pensando naquilo que de fato a curto prazo vai acontecer ou pode acontecer, a médio e a longo, né? Com os seus riscos, né? É verdade. Com suas taxas de risco, né? Depois eu pergunto para Diogo para ele dizer a taxa de risco de cada planejamento de vocês, tá bom? Ok, existe uma... Não dá para olhar apenas para o que a gente quer, mas tem que traçar os passos para chegar até lá, né? Perfeito. A escadinha, né? Isso. Essa escadinha aqui, né? Porque, veja, o objetivo, né? A gente faz um plano, e Gilson já deu o spoiler, né? E a ideia... Não, mas é verdade, A ideia é chegar aqui, né? Mas é uma caminhada, né? Então tem alguns passos que a gente precisa tomar. Entendi. E isso é importante, né? Eu não sei se vocês ouviram esse exemplo, mas era alguém tentando carregar um saco muito grande, não conseguia, aí depois ele foi levando em pedaços, né? E conseguiu. Porque é engraçado, né? Às vezes chega um ano, o casal está muito corrido e diz, a gente precisa viajar, né? Sabe aquela... A gente precisa descansar, a gente precisa. Só que essa decisão, a gente precisa, envolve recursos, né? Então, que tal você fazer parte de um planejamento, né? E não ser uma decisão que nós tomamos quase que no desespero. Precisamos, sabe, urgente. Claro, às vezes vale a pena... deixa eu falar isso de forma correta. Às vezes vale a pena gastar um pouquinho mais, até mais do que você pode, se isso for tornar um bem para vocês, entende? Eu vou até talvez me endividar um pouco, mas a gente precisa disso, isso vai fortalecer o nosso casamento, e é melhor correr atrás do prejuízo da dívida, sabe, do que da desunião, em algumas situações. Por isso que eu estou abrindo um parênteses com muito cuidado, certo? Isso. Isso. Não é um gasto, é um investimento. Isso. Quando eu penso em meu cabelo, não é um gasto, é um investimento. É, Gilson? Então, assim, no casamento, sempre é um investimento. Perfeito. Perfeito. Só lembrando que, cuidado com essa lógica de é preciso para reabilitar um casamento, o preço disso, entende? E passa, né? É só um momento, né? Sim, para não estar resolvendo o problema criando outro. Sim, é verdade. Essa dinâmica de... Sim, sim. Por isso que tem que ser uma coisa bem calculada, sabe? E bem pensada. Não pode ser a solução. Não pode ser como solução. Porque não é. Eu não deveria ter vindo para o rodízio. Dura pouco. Dura pouco. É porque a viagem, o rodízio não resolve os problemas. Por isso que tem que ter cuidado. Por isso que tem que ser bem pensado. Né? Tem que ser bem pensado. Tem que ver se realmente é algo que vai ter um fruto duradouro na relação. Não pode ser algo pelo ímpeto, pelo momento, né? Não pensado. Né? A gente está sem tempo. Vamos supor um casal que está sem tempo. Aí diz, a gente precisa viajar para ter tempo. Não, a viagem vai ser quantos dias? Uma semana? 2, vai ser um gasto imenso, 2. E depois passa. E o problema do tempo continua. Então precisa resolver o problema de ter tempo
para estar juntos. Amém. Amém, né? É engraçado. Ó, todo mundo concordou, viu, Denise? Foi bom, viu? Agora, os homens concordaram, bateram palma, agora tem que praticar, né? Mas concordaram. Eu acho engraçado que quando alguém diz, né, para Maíra, né, sua esposa está tão bonita, eu digo, quer dizer que a manutenção está em dia, né? Quer dizer que eu estou, né? Exatamente, a manutenção está em dia, está tudo sob controle. Agora veja, deixa eu fazer a gente pensar um pouquinho. Planejando o futuro. Então, está casado há quanto tempo, Evandro? 29. Você já está num futuro, né? Porque você já fez planos, ou talvez pensou em coisas para hoje, né? Então, quando a gente fala planejando o futuro, e pensando em nós que já estamos há 1 ano, 2 anos, então tem coisa que a gente já planejou, e a pergunta é, aconteceu, está acontecendo, um dos dois mudou os planos, e isso impacta muito o nosso casamento. Porque às vezes a gente faz alguns planos, talvez no primeiro ano, no segundo ano de casado, e dependendo e ao passar do tempo, né, às vezes a gente muda o plano. E isso prejudica muito o outro. Muda o combinado muitas vezes. Olha, o planejamento era que fosse assim. Por isso que eu não quero falar só de dinheiro. Eu quero falar de planos. Planejamento, contratos, juntos, que a gente estabelece, que a gente firma e às vezes com o passar do tempo esquece. E quando um esquece, é difícil. Eu gosto muito da frase, né? O combinado não sai caro. Combinado não sai caro. É quando se cumpre o combinado, né? Então se acertou que ia fazer desse jeito, sabe? Se fazem, dá certo. Mas se pensa se fazer de outro, prejudica muito, né? Então, combinado não sai caro, né? Será que tem combinados que está saindo um pouquinho caro em nossos casamentos, porque eu deixei de fazê-lo? Eu esqueci o combinado. O combinado era esse, eu esqueci. Não ligo mais. O outro me lembra toda vez, olha... Lembra que a gente combinou que deveria ser assim? A gente não iria gastar dinheiro com isso. Lembra que a gente combinou que os nossos filhos iam estudar em colégio que a gente pudesse pagar? Lembra que a gente combinou que a gente ia fazer uma viagem por ano só, porque é o que dava para a gente. Então, quando um fica lembrando e o outro não quer lembrar do combinado, aí sai muito caro. Sai muito caro, né? Então, planejando o futuro tem a ver com os dois e não apenas com um. Antes eu planejava meu futuro sozinho, né? Eu lembro que no ano eu ia para o Mirabilândia, né? Era certo. Eu não era cristão, né? Então eu ia para o São João da capital, eu tinha várias festas, né? Eu tinha um planejamento meu que ia para os jogos do esporte, claro, né? Era o meu plano, né? Esporte ganhando sempre, claro, né? Aí é brincadeira. Mas, uma vez que eu casei, aí as coisas mudam, né? Aí eu não posso simplesmente ir numa loja e decidir comprar algo sem comunicar a Maíra. Porque pode pesar muito. E eu não estou falando de pequenas coisas, claro. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, né? Também não é o confeito, a balinha, né? Não é o picolé, né? Mas a gente precisa interagir, e quando a gente fala do que comprar, e Denise trouxe uma fala muito importante, porque as visões são diferentes. Aquilo que eu acho que é necessário para eu e Maíra, não necessariamente é o que ela acha, e o que ela acha e entende que é necessário, não necessariamente é o que eu acho. Então precisa conversar e alinhar, e fazer os contratos. Olha, vai ser assim, né? Então é preciso. Mas deixa eu trazer algumas passagens para a gente pensar um pouco. Primeiramente, planejem pensando nos dois. Certo? É um princípio. Então, todo plano, ele precisa ter os dois nesse plano, sabe? Nunca exclua o seu cônjuge do plano. Tem que ser de ação de um, né? Oi? Tem que ser de ação somente de um. Isso. Por exemplo, um concurso. Um concurso, exato. No final, se eu vou bem no concurso... Não, porque eu me lembro,
E veja, o exemplo que você trouxe envolve recursos e tempo, né? Recurso e tempo. E por quantos anos? 5? 5 anos e meio. Não, na verdade, 6 anos e meio. Foi um ano. Então imagina, 6 anos e meio de tempo e recursos. Então precisa pensar, precisa decidir juntos. Porque talvez se a resposta de Dilane fosse rápida, tudo bem, meu filho, vá. Depois que passasse um ano, a ausência desse tempo, dos recursos e a vontade de ter outras coisas poderia influenciar. Mas como foi juntos, então o ônus e o bônus é dos dois. Né? Alguém levantou a mão aqui. Perfeito, perfeito. Alguém levantou a mão que eu não vi? Não, né? Ok. Evitem planos que sejam caros. Veja. E beneficie apenas uma pessoa. Certo? Evitem. Não é uma regra, é um princípio. É um princípio. Por que evitem? Porque algo que é muito caro... Caro, você está falando de dinheiro ou de tudo? Tudo. Lembra, é recursos, é tempo. Porque pode ser que seja só o recurso, mas está tudo bem. Sabe? Não, eu posso me sentir bem e Maíra fazer uma excelente viagem. Vai custar muito caro, mas eu vou estar muito bem e feliz por ela. Entende? Isso não tem problema. E talvez ela vá passar muito tempo e também eu fique bem. Mas evitem quando envolve somente uma pessoa, quando não há concordância do outro. Quando não há concordância do outro. Às vezes o outro aceita, mas fica com aquele, tudo bem, você quer fazer. Já ouviu essa frase? Já que é importante para você, então a outra pessoa tem que sondar e ver, será que ela está bem mesmo? Ou não quer dizer para mim que não queria isso, sabe? Porque se for algo de 5 anos, de 6 anos, a reação pode ser outra. Daqui a 3, 4 anos. Regis. É verdade. Olha, é interessante que Regis trouxe, porque eu e Maíra tomou essa decisão, né? Quando a gente tivesse o nosso filho, a gente combinou, né, dela ficar em casa para poder cuidar. A gente queria que fosse a nossa criação, né? E quando as crianças estivessem maiores, então aí a gente ela voltaria para o mercado, né? Vamos assim dizer, né? E quando nós dois trabalhávamos, ela ganhava mais que eu. Então, profissionalmente, ela estava melhor que eu, entende? Então, realmente, precisa ser algo bem planejado, conversado, acordado e honrado. Porque não é só acordado, é honrado. Já que acordamos, eu vou honrar o que eu acordei com você, sabe? Perfeito. É verdade, é verdade. Esse ponto é interessante, né? Eu viajo bastante, né, a trabalho. E é engraçado que, às vezes, eu vejo algumas irmãs perguntando, Maíra, e Rodrigo, né, viajando sempre, como é que é, né? Aí, Maíra, eu já estou acostumado. Na verdade, eu já sabia. Então, às vezes, eu escuto ela falar. Antes de eu casar com ele, eu já sabia que o emprego dele iria exigir dele viajar algumas vezes. Então, isso é algo que já estava bem claro, sabe? Bem definido, né? Bem conversado, né? Isso vai acontecer. Eu não posso evitar que isso aconteça, né? Então, é importante. Então, continue planejando juntos, sem desistir. Veja, a passagem que eu trouxe é: por isso um homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, né? Casal. E agora tudo juntos. Por que eu coloquei aqui, não desistam de planejar juntos? Porque às vezes a gente desiste. Conversa, aí um tem um pensamento, o outro tem outro, não chega no denominador, o que é que faz? Então deixa para lá. Vamos seguindo, né? Vamos seguindo. Tu vai trabalhar, eu fico aqui, ou então vou trabalhar também, a gente chega, janta, toma banho, dorme, vai para a igreja, depois a gente vai seguindo. Isso tem um preço. Isso tem um preço. É muito importante que os casais planejem. Eu não sei se Evandro vai lembrar, mas uma coisa que eu achei interessante, que eles falaram, ele e Dilane, logo nas primeiras aulas, que o planejamento, ele gera um ânimo, sabe? Porque é a ideia de objetivo, sabe? Olha, vamos, sei lá, construir a nossa casa. Essa ideia de objetivo, sabe? Aí a família vai junto. A família entra no processo, entra naquela missão, sabe? Olha, ano que vem a gente vai viajar.
certo? A gente vai viajar em outubro. Para viajar em outubro, a gente precisa fazer isso, isso e aquilo. Então, movidos pelaquela viagem, todo mundo, sabe, se engaja. Então, essa ideia é interessante, porque traz um certo combustível. E um ponto importante, inclui os filhos. Porque impacta na vida deles. E se impacta na vida deles, impacta na vida do casal também. Inclui os filhos. Eles precisam falar, opinar, dizer o que acham. Talvez a gente pense, né? Não, mas eu mudar de lugar, a gente sair de um lugar e morar em outro, não vai impactar. Impacta. É o colégio dele, são os amiguinhos dele, é a segurança dele. Talvez mora perto de alguns familiares e agora não vai morar mais. Tem um impacto. Então, eles precisam ser envolvidos nesse processo de decisão e planejamento. Considere o ponto de vista do seu cônjuge. Aí eu trouxe a passagem de Tiago, que eu acho que vocês conhecem, quando ele diz: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, faremos negócios e teremos lucros. Alguém de vocês já teve esse comportamento aqui? É você ou é seu cônjuge que tem essas ideias? Que chega e diz: olha, tive uma ideia agora, sabe qual é? A gente vai para tal lugar, vai fazer isso, vai dar certo, vamos ter lucros, vamos passar um ano, né? Sempre tem um que às vezes tem essa mentalidade, né? E o outro: não, peraí, calma, não é assim não, mas isso aqui e aquilo, né? E vai pesando algumas coisas. Por isso que é importante considerar o ponto de vista do seu cônjuge. A forma como ele está vendo aquilo lá. Porque às vezes na nossa cabeça está tudo bem redondinho, sabe? Sem falhas. Sabe aquela ideia sem falhas? Onde parece que está tudo, sabe, está tudo sob controle. Mas às vezes o cônjuge diz: não, e isso? Não, e aquilo outro? Né? E esse ponto aqui? Tu avaliou isso? Né? Será que realmente é bom? Né? Então isso acontece muito a toda hora, sabe? Mas se a gente não escuta o nosso cônjuge, isso dificulta. Por isso que eu coloquei aqui: seja humilde para mudar de ideia, se isso for o melhor para ambos. Humildade. Se for o melhor, mude de ideia. Ah, mas eu lá atrás eu disse para você que ia ser assim, você concordou. Mas pare para pensar humildemente. Eita, eu sei que meu cônjuge concordou, mas o melhor hoje realmente é fazer o que ela está dizendo. Então vamos. E aí a gente revê o contrato, faz novas assinaturas, carimba no cartório e segue. Diga, Denise. É verdade. Veja, não faz sentido às vezes para um, mas para outro faz todo sentido. Então a gente não pode desprezar. Não pode desprezar. Porque na minha mente não faz sentido. Mas na mente do outro faz todo sentido. Oi? Ah, é? Ele não disse isso não, viu? Então seja humilde para mudar de ideia se isso for o melhor para ambos. Lembre-se de que decisões individuais impactam o casal como um todo. Então se você tiver aquela ideia brilhante, sabe aquela ideia brilhante? De repente você estava dormindo assim, um pouco de insônia, era uma ideia que estava chegando, e chegou. Uma ideia que custa caro, que custa tempo, que custa recursos. E você diz: isso daí vai ser o melhor para o meu casamento, o melhor para a minha família. E decide. Cuidado, pode dar certo. Você pode chegar para o outro e dizer: olha, fiz isso. E o outro dizer: eita, foi muito bom, que legal. Ou pode ser que não. Oi? Tem um ou. Tem um risco, entende? Então, não assuma riscos sozinhos. Entende? Envolva o outro. Porque se der certo, os dois vão festejar, e se der errado, os dois vão chorar. É verdade. Mas não tem um peso, sabe, para apenas um. Por que você assumir as decisões dessa forma? Às vezes os homens são mais tentados a isso, sabe? Às vezes os homens são mais tentados a tomar decisões por si mesmos. Mas você não precisa. Você tem sua esposa, tem seus filhos, pode conversar com eles,
pode se acertar e planejar. E fica tudo muito mais leve, tudo muito mais tranquilo. Mas por que ter que assumir tantos riscos, né, que podem impactar o seu relacionamento? Então, tenha cuidado, sabe? Escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos o ano, faremos negócios, teremos lucros. Percebe? Só bônus, né? Ônus nenhum. Então não é bem assim que as coisas acontecem, e por isso a gente tem que repensar. Né? Escute 100 vezes, reflita 1000 vezes, e fale uma vez, né? Tudo tem que ser bem pensado. Eu não sei, vou deixar a sua esposa responder. Eu não vou nem... É um bom exemplo, né? Ló olhou e disse, esse é o lugar, né? Esse é o lugar, né? E o que se tornou aquele lugar, né? Mas parecia, né, um bom lugar no início. Considere os prós e contras. Né? Vocês não sabem, continuando no texto de Tiago, o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Vocês não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Tiago ele traz uma questão interessante. A vida ela é passageira, rápida e frágil. Então não dá para a gente pensar que é possível tomar decisões, né, sem colocar Deus e sem colocar a nossa família para participar delas. Quando a gente está falando de planejamento, a gente está pensando em objetivos que serão bons para o casal. Mas imagina, né? A gente vai fazer um planejamento que na verdade vai ser ruim para a gente. E isso não é bom. Às vezes é porque não é bem pensado, né? Bem pensado. Eu lembro do meu pai sempre gostou de trocar de carro, sabe? Sempre gostou. Eu não gostava muito, porque às vezes eu me apegava a um determinado carro, certo? E ele gostava muito de ir para o feirão de Joana Bezerra, onde tem vários carros, né? E eu lembro que, num dado momento, ele comprou um Fiat Uno com vidro elétrico. Eu achei aquilo maravilhoso, eu ficava apertando o vidro elétrico para cima, para baixo, né? O carro confortável. Aí passou uma semana. Quando foi no domingo, chega meu pai dirigindo um Fusquinha, um outro Fusquinha rebocado e um outro carro preto, que era um tipo, vindo rebocado também. Eu digo, como é que a pessoa sai com um e volta com 3? Veja, ele gostava de estar sempre negociando, né? Veja, eu estou dando um exemplo de um carro, né? Mas é interessante, mas é a mente dele, ele gosta. Até hoje é assim. Mas ele... isso era acordado Não, no casal? não. Era dele. Era dele, né? Eu e Maíra, quando a gente pensou em ter um carro, a gente conversou bastante e eu falei, olha, para vocês, eu já viajo muito. A empresa tem um processo para pagar por quilômetro rodado, né? Aí eu fiz uns cálculos, eu passei um ano calculando com as pessoas que tinham, eu digo, olha, se eu continuar com essas viagens que eu faço, mas eu for no nosso carro, a gente consegue pagar um carro. Porém, tem um preço. Qual o preço? Eu vou ter que manter todas as viagens que eu tenho hoje. Porque se eu não viajar, aí não é possível pagar o carro. Mas tem um lado bom também, você vai poder ir comigo em algumas viagens. Então ela... né? Topou, a gente conversou, orou. Oi? Não, não, mas é engraçado. Então a gente acordou e, graças a Deus, né, a gente conseguiu, mas veja como são as coisas. Eu mudei de função no trabalho. Então, essa mudança de função fez com que eu não mais recebesse nada por andar com o carro. Isso teve um preço alto, mas foi para os dois. Foi para os dois. A gente iniciou 2024 conversando. Vamos manter o carro ou vamos vender o carro? Né? Iniciamos o ano assim. Eita, era importante manter, mas para isso precisa tirar isso, aquilo outro. Acordamos? Acordamos. Está assinado? Carimba aí, tabelião, né? Como é que chama? É o cartório, né? Pá, pronto. Está fechado. Está fechado. E talvez ano que vem a gente reavalie de novo. É assim que funciona. Agora, não pode... Imagine se a decisão fosse somente minha.
Quando fosse agora, ela está o quê? Me cobrando. Com razão. Com razão. Olha, filho, aquele carro está pesando para a gente. Né? Foi uma decisão sua. Está pesando para a nossa família. Mas hoje ela não reclama. Não. Isso, por causa do contrato. Não tem como. Não tem como. Exato. Então não é um ponto de conflito. É um aperto que traz no casal, mas não é um ponto de conflito, entende? Mas entende que precisa conversar, precisa avaliar e precisa entender que o que o outro quer trazer nesses contratos e nesses planejamentos é importante, entende? A pauta não é sua, é dos dois, certo? Então a pauta aqui, quais são os assuntos? Esse, os dois estabelecem a pauta, porque às vezes um dos dois quer tirar alguns itens da pauta, né? Olha, Maíra chega, olha, eu acho que eu preciso, né, ajeitar meu cabelo, né, uma vez por semana. E ela põe na pauta, eu digo, não, isso daí não é uma coisa importante, não. Vamos falar do que é importante. Opa, não. Claro que é importante. Se é importante para ela, é importante para mim. Se é importante para mim, é importante para ela. A pauta é dos dois, sempre. Ishwa. E é difícil de convencer. Veja, Ishwa, sempre é o melhor para os dois. Sempre é o melhor para os dois. Sempre é o melhor para os dois. Pode faltar, às vezes, e eu entendo o que você está dizendo. Deixa eu tentar... Eu sei que você entende de criptomoeda, né? Um pouquinho, né? Eu sei. Aí eu vou tentar ir nesse exemplo, tá? Então imagine, você entende muito de criptomoeda. Eu confesso que eu não entendo muito. Então você entende. E você vê uma oportunidade de fazer um grande investimento, certo? Só que sua esposa, digníssima, não entende muito disso. Ixi, eu estou vendo esses números aqui, né, esse gráfico, né, mas eu não estou muito segura que a gente deve investir, né, sei lá, 5, 10 mil, 20 mil nesse investimento. Entende? Veja, você tem certeza que a coisa vai dar certo e ela não. Mas veja, mesmo assim a gente não tem controle sobre as coisas. Mesmo a gente considerando todos os contras, não pode dar errado. Uma empresa pode falir. A presidência de um país, sabe, tudo. Há uma guerra. Então, assim, o que Tiago vai falar, e o que ele está falando aqui, ó, vocês não sabem o quê? E por não saber o que vai acontecer amanhã, é sábio que tudo que o casal for fazer, no que diz respeito a planejamento, tem que ter a concordância dos dois. Porque a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Entende? Então, o conselho é, acordem. Agora, veja, muitas mãos, desculpa, eu perdi. Rapidinho, Regis. Eu acho... Não, é acordo de acordar. Acho que Dilane depois aqui. Para não ficar no 8 ou 80, não. Ou a gente faz, ou a gente não faz, mas quem sabe o meio termo. Vamos investir pouco, uma parte, né, a metade, né, e ver o que acontece? E aí já é um pouco diferente, Ricardo. Sim, sei. Sim, eu sei como é que é. Sim. É verdade. Existem duas coisas importantes para colocar esse claro. Eu falar e ouvir. Se você não fala, a pessoa não ouve. Se a pessoa não tem os ouvidos para lhe ouvir, também não adianta você falar. Obrigado, verdade. Aqui, estou chegando, vice-regis. Desculpa. Deixa eu Gilson. Não, eu fiquei pensando, acho que a gente já falou, que é interessante, a vida é fácil. E o cenário ele pode mudar, né? Sim. Então, assim, é só a gente ter isso em mente. É. Que a gente acorda alguma coisa agora, mas a gente tem que pensar, e se o cenário mudar? O cenário mudar vai fazer o quê? Tá entendendo? Então, a gente tem que ter esse olhar. Isso, pensa Rio Grande do Sul, o que aconteceu no Rio Grande do Sul, na Espanha, né?
de repente acontece. Ninguém planejou isso, né? A Ishua depois Regis, tá bom? Ah, é? Ah, ok. Ah, pela ordem, desculpa, Ishua. Vai. Amém, amém. Alguém que levantou a mão e eu... Eita. A Ishua, depois Márcio. Todas as vezes que eu vou fazer um investimento, ou alguém que tem movimentação financeira, e ela não tem, geralmente eu explico para ela, e ela dá a opinião dela. Quando eu dou a opinião dela, geralmente dá certo. Ela sempre dá errado. Eu acho que quando a pessoa não consegue fazer, vale a pena você mostrar para mim. Exato. Não tentar imaginar que ela nunca vai poder entender. E... Ela não entende que ela vai explicar para ela. Ela vai ter uma opinião. Exato. Ishua, ela é seu melhor investimento, Ishua. Manda uma mensagem, deixa por escrito. Importante. Verdade. Isso é verdade, muito bom. É verdade, acontece. Alguém levantou a mão que eu não vi. Não, então vou seguir. Planejem considerando tanto os desafios quanto os benefícios, considerando que a gente não sabe o amanhã, então a gente tem que considerar isso. Se der errado, qual vai ser o preço? Se não acontecer, qual vai ser o preço? É engraçado. Eu e Maíra, a gente decidiu ter Gabriel. A gente decidiu, na verdade, ter 2 filhos. Né? A gente não sabe se vai ter o segundo. Tirou o recurso. Na verdade, ele tirou todo o planejamento e os recursos. Né? Na verdade, acabou tudo. Mas veja, quando Maíra estava grávida, aí às vezes eu falava assim, para alguns irmãos, né? Como é que está a gestação? Eu falava, olha, se Deus permitir, né, Gabriel, né, vai vir com saúde. Aí alguns irmãos até diziam, não, mas ele vai vir. Mas veja, ele pode não vir. Mas a gente às vezes não pensa. Então, quando a gente planeja ter um filho, a gente tem que pensar que ele pode não vir. E isso tem um preço para o casal. Se o casal não fizesse essa tentativa, estaria tudo bem. Mas fazer a tentativa e perder tem um preço. Entende? Então, tudo precisa ser bem acordado e conversado. Né? Então, porque a gente nunca quer pensar pelo lado negativo, né? O que pode dar errado. Né? Ok. Reconheçam a fragilidade da vida, aceitem que não temos o controle sobre o futuro. Por isso que Tiago fala, em vez disso, vocês deveriam dizer, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, ou seja, a vontade de Deus é o que há de melhor para nós. Coloque Deus sempre no planejamento do casal. Sempre pese isso. Sim. Aí você tem que ficar na expectativa e orar. Sim. É verdade. Então, eu coloquei até isso aqui, né? Eu pareço tão forte, mas acredite, é Deus me sustentando todos os dias. Né? É Deus sempre. Por isso que é interessante que Tiago, a solução aqui, ele fala, é colocar Deus na história. Porque quando a gente coloca Deus, a gente vai pesar algumas coisas, vai repensar algumas coisas. Eu lembro que eu tive, há 4 anos atrás, uma proposta para ir para Goiânia, para poder trabalhar lá. Seria uma transferência ótima, o salário iria, acho que 6 anos atrás, iria quase que triplicar, né? E veja, 6 anos atrás, né? Eu ainda estaria recebendo mais que o dobro do que eu recebo hoje, então seria uma grande proposta. Maíra estava internada, eu tinha que dar uma resposta rápida sobre o assunto. Aí eu pensei, orei, fui conversar com ela, eu não estava muito seguro, né? Eu disse para ela, olha, a igreja, minha família, eu queria estar perto, certo? Esse é meu pensamento. Por mim, a gente não vai, né? Aí ela disse, não, ainda bem, porque por mim também não. Né? Então, ok. A gente fechou, liguei para o meu chefe e digo, olha, eu não quero essa proposta. Agora, financeiramente, a gente estaria resolvido. Talvez, e se a empresa quebrar?
É verdade. A empresa quebrou, demissão em massa, eu vou junto. Então, assim, a gente não tem controle. Então, quando a gente coloca Deus, a gente está dizendo, Deus, tenha o controle sobre a nossa vida. Então, fazendo um trocadilho, né? Controle o desejo de controlar. Controle o desejo de controlar. Deixe Deus controlar a vida de vocês. Pronto. É verdade. É como se fosse o segredo, né? Deus nos guia e cuida de todos os nossos planos quando... Você está lembrando que a história não acabou ainda, né? Sim, claro. Claro. Óbvio. Perfeito. É tempo, e aí tempo envolve intimidade emocional e tantas outras coisas, sabe? Qualidade de vida. Exatamente. O que Gabriel quer é tempo. Veja, eu fiquei 30 dias de férias. Aí eu falei para ele, papai vai ter que trabalhar amanhã. Ele, não. Ele não quer. Ele não. É claro, eu tenho que ir, né? Então ele não entende, né? Então, ok, mas entende. Ele percebeu que nesses 30 dias foi diferente. Isso envolve tempo. Ele acordava de manhã e dizia, papai. Ele já parou, eu voltei a trabalhar 2 semanas. Ele já acorda, ele já sabe que eu não estou. Então, é um processo. Denise, né? Vocês vão conseguir vencer as dificuldades. Vai ter planos que um vai fazer sozinho sem envolver o outro? Vai. Vamos ser sinceros, isso acontece. Mas quando acontecer, não deve ser o fim do mundo. Sabe? É uma oportunidade para realinhar, é uma oportunidade para dizer, querida, veja o que deu você tomar essa decisão. Vamos decidir juntos? Querido, veja o que deu você tomar essa decisão. Vamos decidir juntos? Isso é amor. Isso é superar. É vencer as dificuldades, é vencer as lutas dentro do planejamento. E eu queria concluir com algumas aplicações práticas. Ao pensar no futuro, priorizem decisões que beneficiem ambos e a família como um todo. Tenham a humildade de reavaliar decisões. Foi tomada, mas tenham a humildade de reavaliar essas decisões. Não planejem considerando apenas o lado positivo. Considere que pode acontecer diferente daquilo que vocês planejaram. Confie que o que Deus deseja para vocês é sempre o melhor. Acredite, o que Deus deseja é sempre o melhor. Evitem o orgulho de achar que podem fazer tudo sozinhos. Evitar esse orgulho, ele não faz bem no casamento. Apoiar um ao outro nas dificuldades traz segurança e estabilidade ao relacionamento. Pode ser que o outro tomou uma decisão ruim, está causando um sofrimento, mas acolher, ajudar e unir forças traz estabilidade. E o amor genuíno, ele é sempre paciente, acredita no melhor e supera as adversidades. Que possamos planejar em 3. Você, seu marido, sua esposa e Deus. Amém? Amém.